Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de sexta-feira, dentro deste tempo sagrado do tempo pascal, chegamos ao coração de um momento muito especial da nossa fé. Estamos a apenas 2 dias do Pentecostes, a grande festa da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e sobre toda a Igreja nascente. É como se o mundo inteiro estivesse em expectativa, aguardando com o coração aberto o vento poderoso de Deus que transforma tudo. E a Igreja também nos presenteia hoje com a memória de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, aquela mulher de fé inquebrantável que suportou dores, perdas e contradições com uma paciência que só Deus pode conceder. Santa Rita nos lembra que não existe situação sem saída quando colocamos a vida nas mãos do Senhor. Ela nos ensina que o impossível se torna possível diante da oração perseverante e do abandono total à vontade de Deus. Nesta noite de sexta-feira, lembramos também o dia da semana em que Jesus entregou a sua vida na cruz. Cada sexta-feira é um convite a nos aproximar daquele coração aberto, daquele amor que não recuou diante da dor, daquele sangue que lava todo o pecado e toda ferida. O Senhor carregou na cruz tudo aquilo que você carrega no coração nesta noite, cada mágoa, cada fracasso, cada lágrima que você já derramou sozinho. E talvez você chegue até aqui carregando o cansaço de uma semana inteira. Talvez haja preocupações que não te largam, relacionamentos que doem, incertezas que pesam. Mas talvez você também traga gratidão, a lembrança de uma graça recebida, a alegria de um filho que voltou para casa, a certeza de que Deus não te abandonou em nenhum momento desta semana. Venha como você está, venha com tudo, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e fiel, Tu que seguras o universo inteiro nas Tuas mãos e ainda assim te lembras de mim, do meu nome, da minha história, das minhas lutas mais íntimas. Tu nunca te esqueces de nenhum dos Teus filhos. Nesta noite, eu venho diante de Ti com a minha fé, não uma fé perfeita, não uma fé que nunca vacilou, mas a fé que tenho, aquela fé que às vezes tropeça, mas que se recusa a ficar no chão. Senhor, fortalece a minha fé, que eu não permita que as dificuldades da vida me afastem de Ti, que eu não me deixe seduzir pelas vozes do mundo que dizem que a oração não adianta, que Deus não ouve, que a fé é uma ilusão. Afasta de mim toda dúvida que me paralisa, todo ceticismo que endurece o meu coração, toda preguiça espiritual que me faz adiar o encontro contigo. Concede-me a graça de buscar o Teu rosto todos os dias, não apenas nos momentos de crise, mas também nos momentos de alegria. Que eu Te lembre quando tudo vai bem, que eu Te agradeça quando recebo uma graça, que eu aprenda a ver a Tua mão em cada detalhe da minha vida. E olha também por aqueles que nesta noite estão à beira de abandonar a fé, aqueles que sofreram tanto e não entendem mais o Teu silêncio, aqueles que foram feridos dentro da igreja
e carregam essa mágoa como um peso imenso. Visita aqueles que cresceram na fé, mas que hoje se sentem distantes, perdidos, sem rumo espiritual. Estende a tua mão sobre os jovens que estão sendo levados pela correnteza de um mundo que não te quer. Chama de volta aqueles que se afastaram. Envia alguém ao caminho deles, uma palavra, um testemunho, um gesto de caridade que os faça lembrar de que tu és real e que tu ainda os amas. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver tibieza, traz fogo. Onde houver distância, traz encontro. Senhor, tu és fiel mesmo quando eu não sou. Tu permaneces mesmo quando eu me afasto. E é por isso que eu volto para ti esta noite, porque não existe lugar melhor do que os teus braços. Eu confio em ti, pois tu nunca falhas. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro de Deus, aquele que no céu proclamou com toda a força do seu ser que nenhum poder se compara ao poder do Altíssimo, tu que venceste o dragão antigo e o lançaste fora, vem em nosso socorro nesta noite. Nesta sexta-feira, quando contemplamos o mistério da cruz e lembramos que o próprio Filho de Deus foi atacado pelo poder das trevas, nós reconhecemos que o combate espiritual é real. Cobre a minha casa com a tua proteção, que eu não me deixe enganar por aquilo que brilha, mas não vem de Deus. Afasta de mim toda influência do espírito do mal, todo pensamento que me afasta da paz, todo rancor que se instala no meu coração como se fosse justo. Quebra em mim toda corrente de medo, de amargura, de inveja, de ressentimento acumulado. Que eu durma esta noite sob a tua guarda, seguro nas mãos de Deus, sem pesadelos, sem angústias, sem o peso daquilo que pertence ao inimigo e não a mim, e estende a tua proteção sobre a minha família. Guarda os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos e aqueles que eu amo. Visita as crianças desta casa e afasta todo espírito de medo que as atormenta no silêncio da noite. Guarda os jovens das armadilhas invisíveis que encontram nas telas, nas rodas de amigos, nas escolhas que parecem pequenas, mas que vão moldando o coração. Estende o teu escudo sobre os portões desta casa, sobre o caminho que os meus percorrem todos os dias, sobre os lugares onde eles trabalham, estudam e vivem. Que nenhuma força de destruição tenha poder sobre aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Onde houver ataque, traz defesa. Onde houver escuridão, traz a luz de Deus. Onde houver ameaça, traz a paz que supera todo entendimento. São Miguel Arcanjo, sê o protetor desta família, desta casa, desta noite. Nas tuas mãos deposito tudo aquilo que sou, sabendo que tu combates por nós com o poder do Senhor dos Exércitos. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, presença suave que age onde nenhuma palavra humana chega, tu que pairaste sobre as águas no início da criação e que no Pentecostes desceste como vento forte e línguas de fogo sobre aqueles que oravam em silêncio e expectativa, nesta noite de vigília, há 2 dias da tua grande festa, nós te recebemos com o coração aberto. Vem, Espírito Santo, entra nesta mente cansada e limpa todo o pensamento que me perturba, todo o medo que me aperta o peito ao deitar, toda a ansiedade que não me deixa soltar o dia que passou. Cura em mim a agonia da insônia, aquela hora da madrugada em que os pensamentos se agitam e o coração não encontra repouso. Afasta de mim as memórias dolorosas que teimam em surgir no silêncio da noite, as saudades que machucam, os arrependimentos que pesam. Concede-me o dom de colocar tudo no teu colo e descansar. Que eu feche os olhos esta noite sem a angústia de amanhã. Que eu durma com a confiança de uma criança que sabe que o seu pai está vigiando. Que eu acorde amanhã com a tua renovação, com a tua força, com a disposição que só tu podes dar. E olha também por todos aqueles que nesta noite não conseguem dormir. Visita aqueles que choram no escuro, sem que ninguém saiba. Estende a tua mão sobre os que sofrem de depressão, de ansiedade, de pânico,
daquele vazio inexplicável que nenhum remédio consegue preencher completamente. Caminha pelos corredores dos hospitais psiquiátricos, dos centros de acolhimento, das casas onde há um coração partido que ninguém vê. Conforta os que estão exaustos de lutar, os que estão tentados a desistir, os que não encontram mais sentido na vida. Envolve-os na tua ternura de fogo. Onde houver angústia, traz serenidade. Onde houver trevas da mente, traz claridade. Onde houver desespero, traz a esperança que não envergonha. Espírito Santo, renova a face da nossa terra, começa por renovar a face do meu coração. Eu me abro completamente a Ti nesta noite. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, Tu que com uma só palavra limpaste o leproso, deste visão ao cego, levantaste o paralítico e ressuscitaste o morto. Tu que no teu corpo ressuscitado ainda carregas as marcas das chagas como sinais do amor que não recua. Olha para os corpos doentes nesta noite e envia a tua graça curadora. Senhor, cura o meu corpo, neste cansaço que sinto, nesta dor que carrego, nesta doença que me acompanha há tanto tempo, neste resultado de exame que me preocupa, neste diagnóstico que ainda assusta. Que tu visites cada célula, cada órgão, cada nervo do meu corpo com o teu poder de ressurreição. Concede-me saúde para servir, disposição para amar, corpo forte para caminhar nos teus caminhos. E onde a cura completa não vier ainda, concede-me a graça de carregar a enfermidade com a paciência de Santa Rita, unindo o meu sofrimento ao teu sofrimento na cruz, sabendo que nada se perde quando é oferecido a ti. E visita todos os doentes desta noite. Entra nos hospitais, percorre os corredores das UTIs, senta ao lado de cada leito onde há um ser humano sofrendo. Estende a tua mão sobre os que sofrem de câncer, de diabetes, de doenças do coração, de doenças que os médicos ainda não conseguem nomear. Conforta os idosos nos asilos que passam a noite sozinhos, sem visita, sem mão que segure a deles. Fortalece os cuidadores, as enfermeiras que trabalham no turno da noite, os médicos que tomam decisões difíceis no cansaço, as famílias que velam no corredor esperando uma notícia. Que nenhum doente sinta que está completamente só, porque tu estás presente em cada quarto, em cada leito, em cada instante de dor. Onde houver doença, traz saúde. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver morte chegando, traz a paz do teu abraço eterno. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E o mesmo que curou as margens do lago da Galileia, ainda cura esta noite. Eu confio em Ti, pois Tu nunca falhas. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a família, Tu que no princípio viste que não era bom que o homem ficasse só e criaste a comunhão, o amor, o lar, Tu que abençoaste o casamento em Caná e transformaste a água em vinho quando o amor precisava ser celebrado, olha para as nossas famílias nesta noite e age com o Teu poder de renovação. Que o amor dentro da minha família não esfrie, que as palavras ditas no cansaço desta semana não deixem feridas permanentes. Concede-me a humildade de pedir perdão quando eu errei, a paciência de ouvir quando eu preferia falar, a ternura de olhar para aquele que vive comigo como alguém que Tu me deste de presente. Que o meu casamento seja um lugar de encontro e não de batalha. Que a minha família seja um lar de paz e não uma arena de mágoas acumuladas. Afasta de mim todo o egoísmo que me fecha em mim mesmo, toda a frieza que me afasta daqueles que eu amo, toda a vaidade que me impede de ceder. E olha também por todas as famílias que estão em crise nesta noite. Visita aquela casa onde o casal dorme de costas um para o outro sem conseguir se falar. Estende a tua mão sobre os filhos que estão distantes dos pais, sobre os pais que não sabem mais como chegar até os filhos. Ampara as famílias onde há violência, dependência química, abandono, onde há crianças que crescem no meio de gritos e não conhecem a paz. Guarda as famílias que foram separadas pelo trabalho, pela distância, pela morte. Que cada família brasileira, nesta noite de maio, mês de Maria,
sinta o teu cuidado de pai que não abandona os seus. Onde houver desamor, traz ternura. Onde houver rupturas, traz reconciliação. Onde houver silêncio que separa, traz o diálogo que cura. Senhor, faz das nossas casas um reflexo da tua casa, onde há lugar para todos, onde ninguém é rejeitado, onde o amor é mais forte do que qualquer erro. Nas tuas mãos deposito a minha família, toda ela, com os seus conflitos e com as suas graças. Amém. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, tu que não desejas a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, tu que corres ao encontro do filho pródigo quando ele ainda está longe, tu que não recriminas, mas abraças, que não condenas, mas restauras. Nesta noite de sexta-feira, olhando para a cruz onde Jesus derramou o seu sangue por cada um dos meus pecados, eu venho diante de ti com o meu coração nu. Perdoa-me, Senhor. Perdoa as palavras que eu disse hoje que machucaram alguém. Perdoa os pensamentos de julgamento, de inveja, de raiva que passei o dia alimentando. Perdoa a minha indiferença diante do sofrimento alheio, as vezes que eu pude ajudar e me afastei, as vezes que eu soube da dor de alguém e não fiz nada. Perdoa a minha falta de oração, a minha preguiça espiritual, o tempo que perdi em futilidades quando podia ter estado contigo. Cura em mim toda raiz de pecado que teima em voltar, todo hábito que me envergonha, mas que eu ainda não consegui largar de vez. Lava-me com o sangue precioso de Jesus. Renova a minha alma como a aurora renova o dia. E olha por todos aqueles que carregam o peso de um erro grande, uma culpa que não conseguem soltar, uma vergonha que os impede de se aproximar de ti. Visita os corações que sentem que foram longe demais para ser perdoados. Aqueles que já faz anos que não se confessam porque acham que o que fizeram não tem volta. Estende a tua misericórdia sobre os que erraram com os filhos, com o cônjuge, com os pais idosos. Concede-lhes a graça de saber que o teu amor é maior do que qualquer pecado e que a tua misericórdia não tem fundo. Dá-lhes a coragem de procurar o sacramento da reconciliação, de abrir o coração a um sacerdote, de recomeçar. Onde houver culpa, traz libertação. Onde houver vergonha paralisante, traz a graça do recomeço. Onde houver coração fechado, traz o arrependimento que abre tudo. Pai, eu acredito que Tu és maior do que os meus erros. Eu acredito que o sangue de Jesus é suficiente para lavar tudo o que eu já fiz. Eu confio na Tua misericórdia sem fim. Amém. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, aquela que ficou de pé ao pé da cruz quando tudo parecia perdido, Tu que suportaste a maior dor que uma mãe pode suportar e ainda assim nunca deixaste de confiar em Deus. Tu que estás aqui neste mês de maio que a Igreja te dedica inteiramente, cobrindo os teus filhos com o teu manto de graça e de proteção. Mãe, nesta noite de sexta-feira, nesta véspera do Pentecostes, te peço que sejas para mim o que foste para os apóstolos no cenáculo. Eles estavam com medo, trancados, inseguros, sem saber o que viria. E tu estavas no meio deles, orando, esperando, confiando. Ora por mim, Mãe. Intercede por mim diante do teu Filho Jesus. Pede a Ele tudo aquilo que eu não sei pedir, tudo aquilo que eu não encontro palavras para expressar, todas as necessidades que eu carrego no fundo do coração e que às vezes nem eu mesmo consigo nomear. Tu me conheces, Mãe. Tu vês o que está escondido e Tu leva tudo ao teu Filho. Cobre-me com o teu manto. Cobre a minha família inteira, um por um, pelo nome. Cobre os meus filhos nas saídas desta noite, nos caminhos que eu não conheço, nas decisões que estão tomando longe dos meus olhos. Cobre o meu casamento, a minha saúde, os meus projetos, os meus sonhos que ainda não se realizaram. Cobre os meus mortos, aqueles que eu amei e que partiram, aqueles que eu sinto saudade nesta hora do silêncio, que eles estejam na paz do teu Filho. E pede ao Espírito Santo, Mãe, que ele me encontre pronto, que quando o Pentecostes chegar neste domingo,
eu não seja apenas um espectador da festa da igreja, mas que eu receba de verdade a graça do Espírito, que algo em mim seja renovado, transformado, acendido de novo. Pede ao Espírito Santo que me encha de coragem para viver a fé sem vergonha, de sabedoria para tomar as decisões certas, de amor para amar aqueles que me é difícil amar. Mãe, ensina-me a orar, ensina-me a esperar com fé como tu esperaste. Ensina-me a dizer sim a Deus mesmo quando não entendo o que Ele está pedindo. Tu és o meu modelo, a minha força, o meu caminho mais curto até Jesus. Que o teu nome seja o último que eu pronuncie antes de dormir esta noite e o primeiro que venha ao meu coração quando eu abrir os olhos amanhã. Onde houver desânimo em mim, traz a tua força. Onde houver medo, traz a tua coragem. Onde houver solidão, faz-me sentir a tua presença de mãe. Nas tuas mãos, Nossa Senhora, eu deposito esta noite, esta vida, esta família e tudo o que sou. Amém. Antes de encerrarmos esta oração, meu irmão, minha irmã, quero agradecer de coração a você que ficou aqui comigo até este momento, rezando, abrindo o coração, confiando em Deus nesta bela noite de sexta-feira. Que este tempo de oração tenha sido um verdadeiro encontro com o Senhor. Agora vamos rezar juntos o Pai Nosso e em seguida a consagração a Nossa Senhora, neste mês de maio que é todo de Maria. Com fé e confiança rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder do Espírito Santo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.